Levo para a cama minha caixa com petrechos de unhas. Tenho esta caixa sempre ao alcance. Assim que intuo conversas líquidas e incertas, vou pegando minha lixa e tesourinha para não perder tempo. Com isso, minhas unhas andam tratadíssimas. Até as unhas dos pés cheguei a fazer outra noite, enquanto o leão curtia Simone de Beauvoir. De Simone de Beauvoir para o sexo foi um passo. Porque o primeiro sexo, porque o terceiro sexo, porque o segundo. As Meninas, da autora Lígia Fagundes Telles, será um dos livros cobrados no vestibular da USP, da FUVEST 2026. Então você que quer ingressar na USP, vem com a gente. Eu sou Purita, sou professor do curso Anglo e sou apresentador dessa primeira temporada do AngloCast, com muita literatura, muita conversa boa e dicas certeiras para você entrar na USP. Beleza? E hoje eu estou aqui com ele, o nosso mais que querido professor Butch. Bem-vindo, professor. Tudo bem, Purita? Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez e poder conversar sobre uma das obras mais incríveis e interessantes dessa lista da FUVEST 2026. Certamente essa obra é incrível. E bom, a obra As Meninas se passa em São Paulo, em 1973, no auge da ditadura militar. Num pensionato para moças, as universitárias Lorena, Lia e Ana Clara iniciam a vida adulta num mundo conturbado por rápidas transformações. Lígia Fagundes Telles entrelaça de modo sutil e complexo as trajetórias dessas meninas às voltas com o sexo, as drogas e a repressão política. Lígia Fagundes Telles destacou-se como contista, embora tenha sido também uma importante romancista. Membro da Academia Brasileira de Letras, foi a segunda brasileira laureada com o Prêmio Camões e foi reconhecida, ainda em vida, como uma escritora primorosa por seus pares nacionais e internacionais, que a alcunharam a grande dama da literatura brasileira. Bom, professor, então que tal a gente começar a nossa conversa com você apresentando algumas questões da obra, a ordem da narrativa? Bom, vamos lá. Acho que você falou uma coisa interessante, né, Purita, que ela venceu o Prêmio Camões. E o Prêmio Camões, ele é o prêmio mais importante da literatura de língua portuguesa. E várias outras escritoras da lista também venceram o Prêmio Camões. A Raquel de Queiroz, que aliás foi a primeira mulher a vencer o Prêmio Camões. A Lígia Fagundes Telles foi a segunda brasileira a vencer. Mas no meio do caminho, a Sofia de Mello Breiner Andressen, autora do Cristo Cigano, também já tinha vencido, e agora, mais recentemente, a Pauline Tiziane também venceu o prêmio. Aliás, na última edição do Prêmio Camões, uma outra autora brasileira que não está na lista, que é a Adélia Prado, também foi vencedora do prêmio. Então, é um prêmio dado, é sempre bom lembrar isso, apenas para escritores e escritoras que estão vivos. E não é dado exatamente para uma obra, é dado pelo conjunto da obra. Agora, eu tenho certeza de que muitos dos contos da Lígia foram levados em consideração para que ela fosse agraciada pelo Camões, mas, sem dúvida alguma, As Meninas está entre os grandes textos dela e um dos seus principais romances. Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, não é, para os alunos, é que de todos os livros da lista desse ano, e a gente está falando de 9 livros, não é, novos, enfim, o único que já caiu uma vez na FUVEST foi justamente As Meninas, lá na década de 90. O Butch já estava dando aula no Anglo e eu me lembro de ter preparado essas aulas lá nos anos 90, caiu por apenas um ano e eu me lembrava de ter uma impressão muito, muito positiva dessa aula. Agora, qual é uma das grandes dificuldades de leitura de As Meninas? É justamente resumir a história. E por quê? Porque a Lígia se vincula a uma certa tradição que a gente considera uma tradição de uma literatura introspectiva, intimista, uma coisa muito ligada a Clarice Lispector, por exemplo, que influenciou a Lígia, e a Lígia, sem dúvida alguma, influenciou a Clarice também. Aliás, uma outra coisa importante, eu aposto com todo mundo que As Meninas cairão no vestibular da FUVEST desse ano. Primeiro, porque a FUVEST costuma cobrar todas as obras mesmo, mas principalmente porque essa obra sai da lista no ano que vem. Então, apenas 2 obras vão ficar apenas um ano, que é o Cristo Cigano e As Meninas. Então, seria muito estranho eles colocarem 2 livros na lista para não serem cobrados. E no ano que vem, ela vai ser substituída por um livro da Clarice, que é A Paixão Segundo GH. E realmente há uma proximidade entre os dois, porque quando a gente fala de uma literatura introspectiva, o que a gente entende por isso? É uma obra em que os sentimentos, os pensamentos, as reflexões das personagens
emoções são mais importantes do que propriamente os acontecimentos. Então, se a gente parar para pensar o que acontece com a Lia, o que acontece com a Lorena, o que acontece com a Ana Clara nesses 2 dias, porque As Meninas é um romance que se passa em apenas 2 dias da década de 70, provavelmente, aqui em São Paulo. Acontece muito pouco, mas a gente tem uma série de conflitos, na verdade, que aconteceram antes e que projetam um futuro da vida delas. E às vezes, quando a gente está muito acostumada com essa literatura de enredo, com essa literatura em que a gente tem reviravoltas o tempo inteiro, a gente pode se surpreender com As Meninas, porque a gente fica com a sensação, poxa, parece que não acontece nada. Mas por quê? Porque o mais importante são essas reflexões, o mais importante é essa introspecção. Aliás, quando a gente pensa nessa palavra intimismo, que vem de íntimo, esse íntimo é uma espécie de superlativo latino da preposição in, que significa dentro. Então, o que é uma coisa íntima? É uma coisa que é muito pessoal e é uma coisa que ocorre muito dentro da pessoa. Moral da história, a gente precisa sempre, na hora de ler As Meninas, então, ter uma atenção maior para essa realidade interna e uma atenção, digamos assim, não é menor, mas enfim, a gente precisa colocar um pouquinho em segundo plano a realidade externa. Porque, como eu disse, o livro é mais sobre como elas enfrentam todos os conflitos políticos, nessa transição também pessoal da adolescência para a vida adulta, como elas lidam com os seus relacionamentos afetivos, do que propriamente um livro sobre o que elas estão fazendo. Então a gente tem que se preparar para longos monólogos interiores, a gente tem que se preparar, tá certo? Para muito discurso indireto livre, para muito fluxo de consciência, e a Lígia, portanto, vai se vinculando a essa tradição dessa literatura mais introspectiva. Legal, professor. Então, antes da gente entrar propriamente nessa análise dessas questões que você levantou, vamos falar um pouco da autora, né? Gostaria que você contasse pra gente quem foi a Lígia Fagundes Telles e como a gente pode localizá-la nessa produção literária brasileira do século XX, da sua relação com o modernismo, em que momento do modernismo ela está? Bom, a Lígia, ela morreu recentemente, né? Então, até pouco tempo atrás, a gente falava que a Lígia era simplesmente uma autora de literatura contemporânea. Eu sempre digo que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente estuda literatura contemporânea, porque as autoras, elas estão ainda em plena produção. Então, é muito perigoso a gente fazer uma avaliação totalizadora da obra delas. Mas hoje, eu acho que a gente já consegue falar com um pouquinho mais de tranquilidade. Quando a gente pensa no modernismo brasileiro, a gente pensa numa primeira geração, que é a geração de 22, que a gente chama de fase iconoclasta do modernismo. É o Mário de Andrade, é o Oswald de Andrade, é o Manuel Bandeira, e a ideia desses primeiros modernistas é buscar um certo rompimento com a tradição. Quando vem uma segunda geração, a gente tem um momento de consolidação dos ideais modernistas. Na poesia, a gente tem figuras como Carlos Drummond de Andrade, como Vinícius de Moraes, como a Cecília Meirelles, que durante muito tempo esteve na lista de leituras obrigatórias da FUVEST com o Romanceiro da Inconfidência. E na prosa, a gente tem principalmente aqueles grandes romancistas regionalistas nordestinos. A gente pensa, então, no Vidas Secas, né, com Graciliano Ramos, O Menino de Engenho, Fogo Morto, com Zé Lins do Rego, e a própria Raquel de Queiroz, que está na lista também, com 15, com Caminho de Pedras, com o Memorial de Maria Moura. Bom, e o que vai acontecer a partir de 45, daquilo que a gente chama de terceira fase do modernismo? Na terceira fase do modernismo, a gente pode dizer que o movimento perde um pouco da sua unidade. O que eu quero dizer com isso? Que vão surgindo várias tendências diferentes e complementares. A poesia e engenharia, do João Cabral de Melo Neto, o regionalismo universalizante do Guimarães Rosa e a prosa intimista, que é capitaneada principalmente pela Clarice Lispector. Então, o que vai acontecer? A Lígia Fagundes Telles, ela está dentro dessa terceira fase, portanto, até porque a Lígia, ela não podia escrever na primeira, na segunda fase, porque, enfim, ela era uma criança, uma adolescente. Então, quando ela começa a escrever na década de 40, a gente pode dizer que ela foi provavelmente formada com leituras ligadas ao primeiro e ao segundo tempo modernistas. Então, a gente percebe uma influência, de alguma forma, desses escritores. Aliás,
Aliás, nas Meninas chega a haver passagens em que se citam outros escritores, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade está lá com A Máquina do Mundo, enfim. E aí o que vai acontecer? Ela vai beber nessa fonte existencialista, introspectiva, que é a mesma da Clarice Lispector. Então a gente pode dizer que existe uma tradição dessa literatura brasileira. E essa literatura brasileira intimista é muito influenciada pela obra do filósofo francês Jean-Paul Sartre. Aliás, você leu um trechinho das Meninas que faz referência a Simone de Beauvoir, outra escritora francesa importante, que aliás foi esposa do Sartre, e o Sartre, ele escreveu um romance chamado A Náusea, que praticamente é a primeira grande obra existencialista da literatura. E o que é o existencialismo na literatura? É como se fosse o seguinte: quando a gente nasce, a gente já encontra um mundo pronto, com regras, e de repente a gente precisa se adaptar, se adequar a essas regras. O problema é que eu não escolhi essas regras. Então, muitas vezes, isso causa uma sensação de angústia, de inadaptação, que ele chamava de náusea. Então, eu acho que dá para dizer, simplificando, que as personagens da Clarice, que as personagens da Lígia são marcadas por essa náusea, por essa sensação de inadaptação. E isso vai causando, como eu falei, essa angústia. Agora, tem um ponto interessante aqui que é o seguinte: As Meninas é um romance publicado em 1973. Eu estou falando de 1945. Então, lá em 45, dá para dizer que o romance intimista ele tinha uma certa característica. Em 73, a gente está falando de uma escritora muito mais madura. A gente está falando de uma escritora muito mais completa. Aliás, a Clarice também estava escrevendo ainda na época. Ela morre em 77, se eu não me engano. Então, quando a gente pensa nessas primeiras produções ali da década de 40, a gente tem um certo estilo. Quando a gente chega na década de 70, a gente vê essa maturidade. Então, dá para dizer que, do ponto de vista dessa periodização literária, ela se vincula a esse terceiro tempo modernista, então ela está nessa tendência da prosa intimista, mas que no momento da publicação das Meninas, nós já estamos falando de uma escritora absolutamente consolidada. É óbvio que houve grandes escritores e escritoras na língua que fizeram suas obras geniais aos 20 anos de idade. Mas não é o comum. O comum é a gente ter os grandes escritores produzindo os seus melhores livros depois dos 40, depois dos 50, às vezes depois dos 60 anos. Legal, professor. E você já comentou das protagonistas desse romance, mas eu queria insistir um pouco nessa questão que é o próprio título do romance é As Meninas, né? Então, esse nome está fazendo referência a essas três meninas, de fato, e o que a gente pode falar dessas personagens? Bom, são três meninas completamente diferentes que acabam se encontrando aqui em São Paulo por um acaso da vida. Elas acabam indo morar juntas num pensionato, né? Então acaba sendo interessante isso porque, enfim, nenhuma delas é exatamente religiosa. Talvez a Lorena, por ser um pouco mais tradicional ou conservadora, estivesse mais perto do universo da religião, mas a Lia e a Ana Clara não parecem ter nenhuma proximidade com a religiosidade, mas elas vão viver nesse pensionato porque as três eram universitárias. Então existe essa proximidade de elas irem morar juntas e estarem vivendo o mesmo momento da vida. Então, a Lorena era estudante de Direito, a Lia era estudante de Ciências Sociais, ela estava com a matrícula trancada, e a Ana Clara era estudante de Psicologia, também estava com a matrícula trancada. Então nós estamos falando de três meninas que têm ali perto dos seus 20 anos de idade, por isso que a gente fala dessa transição da adolescência para a vida adulta, com todos os conflitos inerentes a esse momento, e não é só o conflito de estar entrando na universidade, estar começando essa vida adulta, é o conflito também de estarem vivendo, não é, longe dos pais, não é? Enfim, também todas essas famílias tinham um grau de proximidade, porque todas elas tinham algum grau de desestruturação. E aí é interessante pensar que as três acabavam sendo
alunas de ciências humanas. Tudo bem que, no caso da psicologia, é uma área que fica entre, né, a saúde e as humanidades, mas a verdade é que nós estamos falando de 3 meninas fazendo cursos ligados de alguma forma às ciências humanas durante a ditadura brasileira. A gente vai falar ainda dessa questão da ditadura, mas tudo isso vai colocando, então, as 3 no mesmo barco. Agora, se de um lado existe essa proximidade, uma relação de amizade entre elas, existem também os conflitos que vão surgindo. Por quê? Porque cada uma delas está vivendo um momento da vida que tem ali as suas particularidades. A Lorena, que talvez seja a mais ingênua e sonhadora das 3, a Lorena é uma menina, enfim, que é virgem e que está apaixonada por um homem casado. Que, na verdade, a gente nem sabe se existe, porque ele não aparece na narrativa. No começo aparece só as iniciais dele, MN, de Marcos Nemésios. Ele é um médico casado que tem 5 filhos. Então, não sei que tipo de relação ela pode querer estabelecer com esse médico. Numa época, vamos lembrar aqui que não havia divórcio no Brasil, tudo bem? O divórcio no Brasil é só do final dos anos 70. Então, ela estava disposta a ser a outra, enfim. Será que ela achava que ele vai abandonar, não é, os 5 filhos e a mulher? Então, uma relação que a gente não sabe se vai para frente ou não. E ela fica, durante os 2 dias do livro, obcecada, esperando um contato dele, um telefone, um sinal de fumaça, um pombo-correio, que simplesmente não vem. E nesse sentido, ela acaba sendo uma pessoa que soa, pensando nos conflitos da época, como uma alienada política, porque ela não se envolve com essas questões políticas. Mas ela vinha de uma família rica. Das 3 é aquela que tem a melhor condição financeira. E ela muitas vezes ajudava a Ana Clara e a Lia. Então, se de um lado ela podia soar como uma alienada política, de outro lado ela tinha essa bondade em relação às amigas. E ela chega a emprestar o carro da mãe muitas vezes para a Lia, que era a engajada política. A Lia era a revolucionária. Muitas vezes ela aparece com um apelido de Leão ao longo do livro, e a Lia é exatamente o oposto da Lorena. Enquanto a Lorena não se envolvia com essas questões políticas, a Lia fazia parte de um grupo que estava na clandestinidade, enfim, que usava codinomes, e o namorado da Lia estava preso, inclusive, né? E uma das coisas que acontece ao longo do livro é que o namorado, ele acaba sendo solto, na verdade ele vai ser trocado, não é? Por um daqueles sequestros de embaixadores, não é, que ocorriam no Brasil. Quer dizer, é uma sugestão de que é isso que vai acontecer. Por isso que a gente imagina que o livro deve se passar entre 69 e 70, embora não haja nenhuma referência explícita à data, e ocorreu isso no Brasil, né? Essa troca, digamos assim, de prisioneiros. Então, pessoas que estavam presas puderam sair da cadeia e ir para o exílio. Então, vem a notícia de que o Miguel vai ser solto e ela começa a preparar a sua viagem. Eles vão para a Argélia. E veja que interessante, né? A Lorena, ajuda ali a preparar essa viagem. Embora ela não tivesse, digamos, essa mesma preocupação política da amiga, ela tem essa coisa de querer ajudá-la. E ali é completamente diferente, por exemplo, nas relações afetivas. Embora o namorado tivesse preso, ela tem uma relação sexual com um amigo para iniciá-lo sexualmente. Então tem muito mais uma simbologia aí do amor livre, uma coisa meio de estoque, do que propriamente a Lena super, enfim, tradicional. E a Ana Clara, das 3, é a que menos aparece. A gente tem muito mais interações entre a Lorena e a Lia do que com a Ana Clara. E a Ana Clara, quando aparece, em quase todas as cenas, ela tá absolutamente drogada. Absolutamente drogada. Ela namora um traficante, enfim, e os momentos em que ela é a personagem principal são momentos de delírio completo. Então, muitas vezes é um fluxo de consciência ainda mais exagerado do que nos casos da Lorena e da Lia. E aí, a Ana Clara é uma coisa curiosa, porque das 3 ela é a mais bonita, não é? Então a mais sensual, e existe a possibilidade de um sujeito rico ter se interessado por ela. De novo, a gente não sabe se é verdade ou não, mas as meninas falam a respeito disso. Então, várias vezes a Ana Clara fala, não é, pro Max, que é o namorado traficante dela: não, no ano que vem você vai ver, eu vou estar rica, casada, a gente não vai ter mais problema. E imagine só que a Lorena,
está disposta a pagar uma cirurgia. Eu não sei exatamente o que é isso, mas para, enfim, não é, para que a Ana Clara possa, não é, se fingir de virgem para o novo namorado. Então, de novo, ao mesmo tempo em que existe uma certa condenação a essa postura da Ana Clara, não é, a Lorena, super tradicional, quer ajudar a menina, quem sabe, não é, se casar com esse sujeito, se é que ele existe, e poder evitar essa vida, não é, junto com o Max. Então, como eu falei, existem pontos, né, de contato e existem pontos de afastamento entre as três meninas. Legal, professor. E bom, acho que vamos talvez para a questão mais complexa, mais desafiadora, que é o foco narrativo, né? Quem narra as meninas? Bom, primeira coisa, né? Vamos fazer uma revisão rápida a respeito de foco narrativo. Basicamente, há duas maneiras de você contar uma história. Ou você conta de dentro, ou você conta de fora. O que significa contar de dentro? Significa quando você é também uma personagem. Então, quando você narra de dentro, as visões de mundo são muito particulares, porque a gente tem uma narrativa que é muito parcial. Se eu conto uma história que se passa comigo, eu não posso dizer o que se passa na sua cabeça, por exemplo. Outra coisa é narrar de fora, que é aquele narrador que a gente chama popularmente de narrador não personagem em terceira pessoa. Esse narrador, ele pode ter um grau de onisciência e entrar na cabeça de todo mundo. Ótimo. O que a gente tem em As Meninas? A gente tem uma coisa que é muito comum na literatura moderna, principalmente depois de 45, que é uma flutuação de foco narrativo. Então a gente tem momentos em que há um narrador em terceira pessoa, portanto, distante dos acontecimentos, e que vai contando a história, e nesse caso, Lia, Lorena e Ana Clara são apenas personagens, e ele entra na cabeça delas conforme a necessidade e expõe o que elas estão pensando muitas vezes por meio do discurso indireto livre. Mas há passagens em que cada uma delas assume o relato. Então não é só uma pequena passagem em discurso indireto livre, não. É uma passagem longa, então são páginas e páginas que ela assume o relato e ela passa, uma delas, né, passa a contar a história na perspectiva dela. Então o romance já começa, tá certo, com a Lorena contando a história. E aí de repente tem uma mudança de foco e vai para esse narrador em terceira pessoa. Em alguns momentos do livro, você vai perceber que existe até um espaçamento um pouco maior quando há essa mudança de foco. Mas a partir de um momento, ali já para de fazer isso. Não sei se a ideia foi, olha, no começo eu vou te ajudar um pouquinho, depois você vai ter que descobrir sozinho. E de fato, quando a gente pegar para ler um trecho das meninas na prova, toma muito, muito, muito cuidado. Porque eu posso ter uma passagem narrada pela Ana Clara, eu posso ter uma passagem narrada pela Lia, eu posso ter uma passagem narrada pela Lorena e eu posso ter uma passagem narrada por esse narrador em terceira pessoa. Então isso é uma imensa complexidade e como eu disse, não é que o romance começa com um tipo de narrador e termina com outro. A gente tem essas idas e vindas. Quer saber? Eu acho que isso combina bem com essa história da literatura introspectiva. Eu acho que isso combina bem com essa história de uma literatura de natureza intimista, porque a gente pode ver o narrador entrar na cabeça das personagens, mas a gente pode ver também essas meninas contando a história pela perspectiva delas. Então elas vão se tornando protagonistas. Talvez das três, a Lorena seja a que mais aparece. Talvez o vértice mais importante desse triângulo seja a Lorena. E a Lorena que vai estabelecendo muitas vezes essa relação. A Ana Clara e a Lia acabam sendo muitas vezes mais distantes, enfim. E a Lorena acaba então tendo mais momentos em que ela narra em primeira pessoa. Mas não dá para falar num narrador principal. A gente tem que falar em flutuação de foco narrativo. Então isso é um desafio grande, porque eu sempre digo, é muito raro a FUVEST fazer uma questão de literatura sem um trecho. Acontece, às vezes, na primeira fase, uma coisa, mas assim, normalmente tem um trecho. Então, é muito importante você ler com muita atenção e uma das primeiras coisas que você tem que analisar é exatamente isso. Quem está narrando a história nesse momento, já que há uma enorme variação no conjunto do romance,
que não é um romance muito longo, mas é um romance longo. Não é, enfim, é muito maior do que, sei lá, Memórias de Marta, por exemplo. Então, enquanto Cristo Cigano é um livro que a gente lê em 40 minutos, né, as meninas exigem um pouco mais. E acho que é um livro importante de ler exatamente para você se acostumar com a maneira como a Lígia não é lida com essa flutuação de foco. E você teria uma dica rápida para passar para o pessoal de casa sobre como identificar quem é que está narrando naquele excerto que a FUVEST possivelmente coloque lá? Vamos imaginar que o trecho comece assim, não é? Lia e Lorena conversavam sobre... Bom, se aparecer o nome das duas, eu só tenho duas opções. Ou é a Ana Clara que está contando isso, ou é o narrador em terceira pessoa. Então, procurar o nome das personagens eu acho que já é muito importante. Porque, em princípio, uma pessoa não se refere a si mesma em terceira pessoa. Ela pode fazer isso, mas essa já é a primeira dica. E a segunda dica é a seguinte... esquece as frases entre aspas ou esquece aquelas que vêm com travessão. Veja se no discurso do narrador aparece de alguma forma a primeira pessoa. E se aparecer essa primeira pessoa, tá certo? A gente tem um bom indício de que é uma das três que está contando a história. Então, às vezes é uma passagem simples, não é? Vem uma frase: Lorena, você viu Ana Clara? Perguntei. Quer dizer, se tem um perguntei aqui, e se a Lorena pergunta, e se a Lorena viu a Ana Clara, só pode ser a Lia que está contando essa história. Esse perguntei com certeza é dela. Então eu acho que olhar um dos nomes próprios e olhar as marcas de primeira pessoa são as grandes dicas que a gente tem para ver quem é que efetivamente está narrando o texto naquele momento. Perfeito, professor. Bom, então vamos seguir pensando nessas personagens, né? E você falou bastante sobre essa atmosfera em que elas estão vivendo, mas eu gostaria de saber, esses conflitos que são vividos por essas personagens, dá pra gente dizer se eles são de natureza pessoal ou social, ou isso se entrelaça? Como que é? Eu acho que eles com certeza se entrelaçam, não é? Vamos pensar, por exemplo, nos conflitos que são vividos pela Lorena. A Lorena, ela sente, em alguns momentos, que ela é vítima de um preconceito da militância de esquerda. Porque ela fala assim, eu não posso querer uma vida diferente dessa, eu não posso não ser uma defensora do amor livre. E há uma passagem em que a Lia e a Lorena fazem uma brincadeira como se fosse uma entrevista. E num determinado momento a Lia pergunta, então você é uma alienada? Você não se preocupa com a condição feminina no mundo? E ela diz assim, olha, eu não gosto da conversa indo nessa direção, mas eu não me preocupo não, eu me preocupo comigo. Quer dizer, é errado a pessoa ter esse tipo de sentimento? Então, na verdade, embora ela não seja uma ativista política, não é? Ela é influenciada por esse ativismo de alguma forma. Então, as coisas vão se misturando sem dúvida alguma. E como eu disse, embora ela não tivesse ligada àquele grupo que digamos, contrário ao regime militar, ela empresta o carro muitas vezes para a Lia, um carro da mãe, para que a Lia fizesse as missões do seu grupo. Então, quer dizer, é uma alienada, mas não é. Então, não existia como, num Brasil, não é, do governo Médici, dos anos de chumbo, a gente não ter, de alguma forma, essa diferença. Então, vamos pensar que no mundo a gente tem justamente o crescimento do movimento feminista, principalmente depois de maio de 68 na França, e o Brasil indo numa direção oposta, né, com uma ditadura violentíssima. Então, todo mundo vai ser influenciado por isso. E a Lorena vai. No caso da Ana Clara, ela também é influenciada por isso, porque talvez essa ligação dela com o mundo das drogas possa ter surgido, não é, de um momento em que as drogas passam a ser aceitas num determinado universo social, mas claramente ela perde o controle a respeito disso. Então, quer dizer, provavelmente foi esse acesso facilitado que fez com que ela se tornasse uma dependente. E aí a gente não falou disso agora, né, mas assim, até agora, o grande acontecimento do livro, se a gente pensar assim, o que acontece no livro, é a morte da Ana Clara. O livro termina com a morte da Ana Clara por uma overdose. Então, quer dizer, existe aí uma influência, digamos assim, do meio de alguma forma e daquele ambiente na vida dessas três meninas. E é uma tragédia que vai acontecer e que vai abalar completamente, é claro, a relação das três. E no caso da Lia, não é, eu acho que ela é talvez a personagem que
a gente mais espera num romance como esse, né? Então, a ativista política, enfim, defensora do amor livre, e aí vai, namorado preso, enfim. Mas ela vinha de uma família, imagine só, não é, em que o pai dela teve ligação com o nazismo. Então, ela sentia vergonha por isso, ela tinha um peso muito grande por isso. Então, parece que ela queria justamente ter uma vida diferente para ser uma alternativa àquilo que o pai dela, de alguma forma, representou. E todas também têm relações muito, muito difíceis com a família, né? A mãe da Ana Clara era uma prostituta, então nem conheceu o pai. No caso da Lorena, né, o pai morreu e a mãe acabou tendo uma relação com um cara muito mais jovem, que chega a ter uma cena lá que sugere um abuso em relação a ela quando ela é pequena. Então, existem todos esses conflitos familiares. Então, tudo isso, na verdade, está muito imbricado. Então, quando a gente pensa numa literatura intimista, a gente não pode deixar de lembrar que nós somos, não é, produto do nosso tempo. Como dizia o Ricardo Reis, aliás, minha camiseta aqui é uma imagem do Fernando Pessoa, né? Como dizia o Ricardo Reis, sábio é aquele que se contenta com o espetáculo do mundo. E na verdade não é só sabedoria isso, não dá pra gente não ser influenciado por esse espetáculo do mundo. Então eu diria que é um romance que tem muita coisa dessa realidade interna, mas o que estava acontecendo no mundo e no Brasil no final dos anos 60, no final dos anos 70, acaba sendo uma influência decisiva na trajetória de todas essas personagens. Legal, então vamos focar nesse ponto. Você já adiantou pra gente que o romance tem uma duração, digamos assim, de tempo linear de 2 dias. E como que eles dialogam, então, com esse contexto da ditadura civil-militar de 64? Bom, primeiro eu acho que tem uma coisa muito curiosa em relação às meninas, que é a seguinte. Como é que esse livro passou na censura? Porque existia censura no Brasil, não é? Dizem que o censor achou o livro chatíssimo, não deve ter lido com tanta atenção e publicou. Porque existe uma cena em que a Lia chega a ler um depoimento de alguém que foi torturado, tá certo? Então, assim, uma cena bem forte. Então é estranho isso, né? Se a gente pensasse no Brasil de 73, a gente está no auge da repressão. Então, teatro sofrendo censura, cinema sofrendo censura, música sofrendo censura e a literatura não sofrendo tanta censura assim. Porque se a gente dissesse, o livro se passa em 1970, mas foi publicado em 78, próximo da anistia, foi publicado na década de 80, vai lá, não, mas ele foi publicado em 73 e sem problema nenhum. Então, acaba sendo, em primeiro lugar, surpreendente que isso tenha acontecido. E como eu disse, né, o fato da gente ter um preso político, o fato da gente ter, não é, alguém que vai ter que sair do Brasil porque esse preso político foi solto, trocado por alguém. Tudo isso coloca, como eu falei, o romance, talvez, no momento mais crítico da história do Brasil, que é pós-AI-5. Não é? O AI-5, que é o endurecimento do regime militar, é de 13 de dezembro de 68. E foi a partir desse momento que a gente teve a institucionalização da censura, para começar, e a gente teve o endurecimento do regime militar, a perseguição, enfim, aos opositores do regime. Até 68, havia um resquício de liberdade ainda no Brasil. Era possível fazer algum grau de oposição ainda, embora algumas pessoas já tivessem sido presas e torturadas. A partir de 69, quando o Médici assume, isso é institucionalizado. Por isso que a gente vai dizer que o grupo da Lia é um grupo de luta armada, é um grupo, na verdade, que se volta contra o regime, porque não havia como você lutar contra o regime sem ser na clandestinidade. Então, claramente, a gente tem aí um momento que é, como eu falei, decisivo da história do Brasil, e por isso que a gente diz isso. Embora sejam apenas 2 dias de acontecimentos no livro, os conflitos que são vividos pelas personagens são mais amplos. Então a gente diz que muitas vezes ocorrem flashbacks ou ocorrem reflexões das personagens, não é, que vão colocando o livro nesse turbilhão. Então,
Acho que a gente precisa compreender as meninas como um romance intimista, como eu disse, mas como um romance que também se vincula a uma certa tradição da literatura brasileira dos anos 70 de denunciar o que estava acontecendo no regime militar brasileiro. Então, eu acho que principalmente a figura da Lia se torna extremamente importante para a gente compreender essa vinculação política do romance. Legal. E bom, a gente falou bastante do tempo desse meio social, e se a gente pensar no espaço do romance, né? Você já falou que os acontecimentos, às vezes, chamam menos atenção do que o foco narrativo, do que esse intimismo, mas dá pra gente pensar em quais são os espaços mais relevantes dessas cenas que estão sendo narradas ali? Bom, como você já disse também, o romance se passa em São Paulo, né? Então, para começar, ele se passa em São Paulo, que foi a cidade, enfim, já era a cidade mais importante do Brasil e tal, e foi talvez o lugar em que a gente tivesse mais conflitos, como eu falei, de natureza política. Mas existe, digamos assim, um subespaço que é muito importante, que é exatamente o pensionato religioso em que as três meninas se encontram e onde elas moram. Embora de vez em quando, né, elas durmam em outros lugares por causa dos namorados, dos amigos e tal, é esse ambiente que une justamente as três. E é como se esse ambiente acabasse sendo um lugar de segurança e de proteção. É como se fosse uma redoma. É como se lá dentro, de repente, elas tivessem uma proteção que elas não encontrariam na sociedade com todos os conflitos pessoais ou sociais. Então, esse pensionato acaba sendo um lugar especial, digamos assim. E aí tem até um ponto interessante que eu falei, o romance termina com a morte da Ana Clara. A Ana Clara chega um dia no pensionato e ela não tá bem, tal, não sei o quê, aí a Lorena e a Lia, não dão um banho nela, tal, não sei o quê, oferecem um café, e aí descobrem que ela morreu, e aí tem essa sugestão de que ela morreu por causa de uma overdose. E é interessante que nesse momento elas ficam desesperadas, porque elas falam, o que a gente vai fazer agora com esse corpo? Imagine encontrarem um corpo de uma menina que morreu de overdose dentro de um pensionato. E elas ficam preocupadas com as freiras, porque as freiras têm uma relação de proteção em relação às três, principalmente a Madre Alix e tal. E aí elas pensam, a gente não pode deixar isso acontecer. E elas arrumam a Ana Clara e levam a Ana Clara para uma praça, e colocam a Ana Clara toda arrumada num banco de praça e tal, pensando, se ela for encontrada aqui, a gente não acaba com a vida das freiras. Então é interessante que esse sentimento de proteção que as freiras tinham com elas, recebe esse momento de reciprocidade. E só havia essa preocupação exatamente por isso, porque se encontrarem o corpo de uma menina aqui, desconfiarem que foi de uma overdose, vamos revirar quem mora aqui. E aí a Lia provavelmente teria problemas, e por tabela até a Lorena, que não era mais politizada, então você emprestava o carro, enfim. Então a gente vê isso, essa ligação entre o momento histórico e essa questão dos espaços. Há outros espaços, por exemplo, quando a Ana Clara tá junto com o Max, elas estão o tempo inteiro no mesmo ambiente, no mesmo apartamento. Quando a Lia tem as suas conversas políticas, ela também está num ambiente, então eu digo que é um romance que se passa muito mais nos ambientes privados do que nos ambientes públicos, Há poucas cenas, digamos assim, ao ar livre. Uma das exceções é exatamente esse momento em que a Ana Clara é deixada na praça, para que ela fosse encontrada, enfim, numa situação que não prejudicasse, como eu disse, as freiras do pensionato. Legal, professor. E bom, para a gente ir encaminhando para o fim, daria para a gente falar de um estilo da Lígia Fagundes Telles? Olha, eu acho que sim, e acho que é um dos pontos em que a gente consegue fazer uma proximidade maior lá com a geração modernista de 22. E por quê? Porque muitas vezes ela vai explorar recursos de oralidade, até porque as meninas falam muitas vezes em primeira pessoa. Então, muitas vezes ela traz essa coloquialidade e essa informalidade. Então a gente também pode perceber isso, embora seja um pouco mais difícil.
A Lorena tem uma linguagem própria, a Ana Clara tem uma linguagem própria e a Lia tem uma linguagem própria. Claro que todas elas estão dentro de um mesmo estilo literário, digamos assim. Mas existe, como eu falei, essa particularidade. Então, eu acho que esse é um ponto, assim, super importante para o aluno perceber. Então, existem certos momentos em que, claramente, a gente acompanha que aquilo é um pensamento. Sabe quando a gente está no banho pensando sozinho, que a gente pergunta e responde? Então, é isso que vai acontecer muitas vezes. E essa exploração da oralidade, da coloquialidade, é uma coisa que começa no modernismo de 22. Essa coisa de romper com a necessidade de a literatura sempre respeitar a linguagem padrão, culta ou formal. Então, isso é um traço que eu acho que é muito importante. E o outro traço é o que a gente já comentou aqui, não é? Que é essa preocupação com os pensamentos. Então, o estilo dela é um estilo muito voltado para essa análise de fundo psicológico. Legal, professor. Bom, e você já se inscreveu no novo canal do Ângulo Vestibulares? Bom, entra lá, dá um like no vídeo, comenta se você quiser fazer um elogio, tirar uma dúvida e compartilha com os amigos. E aproveita, sabe esse mapa mental que está rolando provavelmente aqui na sua tela? Ele vai ser compartilhado lá na comunidade do Instagram, o Ângulo Compartilha. Então, já aproveita e segue lá, beleza? Professor, a gente recolheu umas dúvidas, algumas perguntas dos alunos e do pessoal que acompanha o Ângulo nas redes sociais, e eu separei umas duas aqui para você responder, beleza? Vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro, a Júlia perguntou: questões sociais ou políticas da época do regime militar que aparecem no livro ainda são pauta no ano de 2025? São. Até porque a gente está falando de um livro, né, que foi publicado há pouco mais de 50 anos. Pode parecer muito tempo, mas para a literatura não é, né? Então, considerando que a gente começa a estudar literatura, né, no Brasil no século XVI, né, em Portugal no século XII, quando a gente fala muito tempo na literatura, são 700 anos. Então, 50 anos não é muito tempo. E se a gente pensar numa escritora que morreu recentemente e continuou produzindo até o final da vida, nós estamos falando, como eu falei, praticamente de uma representante da literatura contemporânea. O primeiro ponto é o seguinte: os conflitos vividos pelas três são essencialmente humanos. Então, essa transição, como eu falei, da adolescência para a vida madura, é uma transição que os nossos alunos, que as nossas alunas, que os vestibulandos estão vivendo exatamente nesse momento. Então, é por isso que muita gente acaba lendo o livro e tendo algum grau de identificação com tudo aquilo. Além disso, todos nós somos produtos do nosso tempo. Nós somos influenciados, não é, pelo nosso momento histórico. E, poxa, bem ou mal, a gente está falando de um país que em 2025 está falando a respeito de golpe de Estado, que seja uma tentativa de golpe de Estado, mas a democracia no Brasil é uma democracia muito, 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 muito recente. Essa é a verdade. E a gente tem ainda muitos atores políticos que foram criados durante a ditadura militar. Alguns apoiando e outros, não é, condenando essa ditadura. Então, é inevitável que isso ainda influencie os nossos pensamentos. Então, existe uma enorme atualidade. E até mesmo se a gente parar para pensar no que eu imagino que seja muito caro a lista da FUVEST desse ano, que é essa questão do movimento feminista. A gente tem 3 meninas, não é, cada uma lidando diferente com essa possibilidade de emancipação da mulher. E cada uma, não é, lidando diferente com as suas escolhas afetivas, não é? E cada uma lidando de modo diferente com os conflitos familiares. Então, eu sempre digo que a literatura, ela tem um quê que é atemporal. E eu acho que as meninas têm esse quê atemporal. E, como eu disse, os aspectos políticos e sociais do romance continuam vivos, não é? Por quê? Porque a gente ainda tem uma influência disso na realidade política brasileira. Então, um aluno pode perguntar: é possível que a FUVEST faça uma questão nessa direção? Sim, é possível, não é? Às vezes, algumas questões que caem na prova de português, sobretudo na segunda fase, chegam a ter uma certa natureza interdisciplinar, trazendo alguma coisa da história, trazendo alguma coisa da sociologia. Então, eu não diria que é uma reflexão impossível de aparecer eventualmente no exame.
Legal, professor. E bom, a outra pergunta que a gente selecionou foi da Daniela. Ela perguntou como os aspectos religiosos ou morais reforçam ou tensionam os conflitos das protagonistas. Essa é uma pergunta bem interessante, né? Porque, como eu falei, é muito curioso que elas estão num pensionato religioso, católico, cristão, mas o comportamento delas não é nem um pouco católico ou cristão. Nem da Lorena. Vamos lembrar que a Lorena tá apaixonada por um homem casado, né? E mesmo assim, elas se sentem acolhidas e protegidas pelas freiras. Então tem uma coisa interessante aí, que parece que é uma religiosidade que vai para além dos preceitos religiosos básicos. Então, se a gente pensar nos valores do catolicismo, bom, o divórcio não é aceito até hoje dentro da lógica católica. Mas ainda assim, a freira, ela se aproxima desse conflito da Lorena e entende o que ela está vivendo de estar apaixonada por um homem casado, não é? Com toda a loucura da Ana Clara, metida com as drogas, elas tentam ajudar de alguma forma. E com a Lia é muito mais um sentimento de preocupação. Então eu acho que existe uma religiosidade no livro que se manifesta sem a religião. E existe um pensamento moral que está muito mais ligado à ideia de uma empatia, de um respeito, de um acolhimento, do que propriamente uma condenação, ou a ideia, vocês são pecadoras. Não, pelo contrário. Quando as freiras aparecem, quase sempre elas aparecem em contextos que são contextos bem positivos. Então, poderia também ser um tipo de questionamento legal para a FUVEST fazer, sem dúvida alguma. Legal, professor. Obrigado por aceitar o nosso convite. Adorei a conversa. Foi muito esclarecedor para mim, espero que para vocês também. Então, obrigado, gente, mais uma vez por estar acompanhando o nosso trabalho. Foi um prazer. Espero que todo mundo, fique com vontade, se não leu ainda, de ler As Meninas, fazer essa homenagem a uma das grandes escritoras da literatura brasileira, a nossa Lígia Fagundes Telles. Valeu, professor. Valeu, gente. Então a gente se vê na semana que vem lá no canal do YouTube do Ângulo Vestibulares. Valeu, tchau, tchau.